No instante em que a policial caiu de joelhos sobre as pedras da rua, tudo ao redor pareceu parar. Não é comum ver a autoridade em posição de fragilidade, muito menos o medo estampado no rosto de alguém treinado para manter a compostura. Mas ali, naquele momento, a emoção era clara, cortante, impossível de ignorar. O jovem rico, com um sorriso no rosto, ergueu o sapato engraxado e desferiu um chute violento nas costelas do cão que estava ao lado dela. O som que saiu do peito do animal não era um latido nem um rosnado. Era um gemido quebrado, um suspiro de dor que rasgou o ar como um grito inesperado. As pessoas ao redor observavam, celulares meio erguidos, indecisas entre gravar ou sair correndo. Dois homens de ternos caros seguravam a policial pelos braços, não para prendê-la, mas para contê-la. Riam, como se aquilo fosse um espetáculo. Ela se debatia, lágrimas escorrendo pelo rosto, não por medo de si mesma, mas porque seu parceiro, seu cão treinado para proteger e obedecer, estava sendo castigado por fazer exatamente o que lhe fora ensinado. Antes que a situação piorasse, o animal tentou se virar, tentou proteger a cabeça, as unhas arranhando inutilmente o chão de pedra. Seus olhos não se desviavam da policial, numa lealdade tão profunda que doía só de ver. O homem, então, desferiu outro chute, mais lento dessa vez, calculado, saboreando o poder de saber que ninguém ousaria detê-lo. Afinal, seu sobrenome tinha peso, seu pai era dono de metade da cidade, e as consequências nunca haviam se aplicado a ele. A policial gritou por socorro, a voz falhando enquanto implorava para que parassem. Lembrou que o cão era um animal de serviço, um parceiro oficial. Por favor, parem. Ele é um cão de trabalho. É meu parceiro. Por favor, vocês não podem fazer isso. Mas suas palavras se perderam em meio às risadas. Um dos homens de terno se inclinou e sussurrou algo frio em seu ouvido, algo sobre conhecer o prefeito, sobre como denúncias simplesmente desapareciam. Foi então que o som mudou. Botas pesadas tocaram o chão atrás deles, rápidas e controladas, sem pressa, sem pânico, mas com um propósito claro. As risadas vacilaram, porque a confiança desmorona rápido quando encontra algo mais forte. Um homem à paisana atravessou a pequena multidão como uma lâmina cortando a água. Olhos serenos, ombros firmes, uma postura que carregava o peso de quem já havia enfrentado o caos e aprendido a dominá-lo. Atrás dele, correndo com determinação, vinha outro homem fardado, mas foi o primeiro que interrompeu tudo sem precisar erguer a voz. Afaste-se do cão, disse ele, em tom baixo e firme, não alto o suficiente para chamar atenção, mas com força suficiente para exigir obediência. Por uma fração de segundo, o jovem rico hesitou, não por respeito à lei, mas porque instintivamente reconheceu o perigo antes que seu ego pudesse argumentar. Ele se virou, zombando, perguntando quem diabos aquele homem pensava que era, e ergueu o pé novamente, como se quisesse provar que ninguém o controlava. Foi nesse momento que o olhar do veterano endureceu. Ele já tinha visto aquela expressão antes, em campos de batalha distantes daquela rua limpa, em homens que acreditavam que o poder os tornava intocáveis. O fuzileiro naval não agiu com pressa para impressionar. Não gritou, não ameaçou. Simplesmente se colocou entre o pé erguido e o animal ferido. O espaço ao redor dele se transformou, como acontece quando algo definitivo está prestes a acontecer. A multidão finalmente entendeu que aquela história não era mais sobre dinheiro ou influência, mas sobre limites que nunca deveriam ser cruzados. Quando o fuzileiro deu um passo à frente, o jovem rico riu de novo, mais alto dessa vez, tentando abafar a tensão repentina que tomava conta da rua. Homens como ele aprenderam que o barulho muitas vezes assusta as pessoas e as faz recuar. Mas aquele homem não se intimidou, não piscou, não se moveu um centímetro sequer. Seus olhos se fixaram no agressor com uma calma que era mais assustadora do que qualquer raiva. Você não quer fazer isso, disse o fuzileiro, em voz baixa. Sua fala carregava o peso da experiência, daquele tipo adquirido em lugares onde os erros custam vidas, não reputações. Foi então que a confiança do jovem rico rachou o suficiente para revelar o medo por baixo, embora ele logo disfarçasse com arrogância, gritando o nome do pai como se fosse um escudo. O fuzileiro não se importava com nomes. Ele se importava com ações.
Antes que o próximo chute fosse desferido, segurou o tornozelo do homem no ar e o girou, não com violência descontrolada, mas com precisão cirúrgica, derrubando-o com força sobre as pedras. A dor explodiu em seu rosto, e as risadas cessaram na mesma hora, substituídas por suspiros de espanto da multidão. Os homens de terno avançaram, mas pararam quando o segundo militar chegou. O fuzileiro fardado sacou sua arma apenas o suficiente para deixar a mensagem clara, sem precisar dizer uma palavra. De repente, o equilíbrio de poder se inverteu, porque valentões só prosperam quando ninguém os enfrenta. A policial se arrastou para a frente, ignorando seus próprios ferimentos, e puxou o cão para perto. O animal gemia baixinho, o rabo mal se mexendo, sangue visível em seu flanco. Ela sussurrava palavras de conforto entre lágrimas, as mãos tremendo enquanto verificava se havia costelas quebradas. O fuzileiro se ajoelhou ao lado deles, tirou o casaco e pressionou-o suavemente contra os ferimentos do cão. Sirenes se aproximavam, dessa vez a autoridade de verdade. Quando os policiais uniformizados chegaram ao local, a história se desfez rapidamente. Os celulares agora estavam todos erguidos, as imagens já se espalhavam, porque a verdade viaja mais rápido quando a coragem abre caminho. O jovem rico gritava ameaças enquanto era algemado, prometendo consequências, advogados, vingança. Mas nada daquilo importava mais, porque as câmeras não esquecem, e as testemunhas não apagam da memória o que a crueldade parece à luz do dia. Quando os paramédicos ergueram o cão numa maca, o animal virou a cabeça apenas o suficiente para olhar para sua treinadora. Seus olhos estavam cansados, mas cheios de confiança. A policial desabou, segurando o braço do fuzileiro em silêncio, sem palavras capazes de expressar o tamanho da gratidão que sentia. Mais tarde, quando a rua já estava vazia e o silêncio voltava a reinar, o fuzileiro se afastou sem esperar por elogios, porque heróis como ele nunca o fazem. Atrás dele, uma policial mantinha seu parceiro vivo, uma cidade aprendia uma lição que não poderia ser comprada, e uma família poderosa descobria que ainda existiam pessoas no mundo que não se importam com quem você é, mas sim com o que você faz. Essa história comoveu milhões de pessoas. Se ela tocou você também, deixe seu apoio com um like, um comentário ou compartilhando. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.